Paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a quarta lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é um oferecimento da ADC TV, a TV que é da Assembleia de Deus de Criciúma, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Weiler. Fique comigo então hoje com uma história sobre graça e responsabilidade. Vemos aí então o tema da lição e mais uma parábola que a gente vai observar no decorrer da história do que se trata e o que Jesus está contando para os seus ouvintes dessa vez. Meus irmãos, antes de continuar aqui, gostaria de relatar aos irmãos um pouco da importância do imaginário. Ouvir histórias sempre atraiu as pessoas. Dormir com uma fantasiosa história contada pelo pai ou pela mãe não é uma realidade apenas dos filmes, mas é uma tradição do que os filmes mostram a respeito da realidade. Como diz aquela frase, o filme imita a realidade. Conto de fadas, mitos, fantasias, livros e filmes fictícios fazem parte da paixão humana que muitas vezes busca para si refúgios nessas fantasias, visando desesperadamente fugir das adversidades do mundo real. Quem nunca, chegou em casa cansado, com a mente cheia de preocupações, pegou um livro, colocou um filme na TV que lhe fez entrar dentro da história e esquecer dos seus problemas por 2 horas que fosse. A fantasia, ela é famosa porque ela mexe com as pessoas. Por isso que o conteúdo dela deve ser observado. Se o conteúdo fantasioso ele for sem pé sem cabeça, não tiver sentido nenhum, se ele for mundano, diabólico ou puramente carnal, a pessoa ela voltará para os seus problemas pior do que quando foi se refugiar no mundo fantasioso. Agora, se a fantasia ela estiver recheada de princípios e virtudes, se a história for de superação, de resiliência, de motivação e sacrifício, ainda que não seja uma citação direta, como é as obras de Tolkien, por exemplo, ainda que não seja uma direta citação, mas se tiver valores morais cristianizados nos personagens principais, nós vamos observar que quando a pessoa terminar o livro ou terminar de assistir o filme, ela terá aprendido grandes valores que lhe darão força para seguir a sua vida espiritual e material. Então, por isso que nós observamos, eu gostaria de destacar isso nessa aula, que o inimigo ele investe fortemente na cultura e no imaginário. Havia o tempo em que as meninas queriam ser princesas e que os meninos queriam ser heróis. E assim foi formado o imaginário de uma antiga geração. E a pergunta que eu faço é: qual é o conteúdo que as nossas crianças e adolescentes assistem na internet e na televisão? Quais são os youtubers que eles seguem? Porque ali está a principal influência deles. Como diz Chesterton, conto de fadas não diz para uma criança que dragões não existem. Aliás, para muitas delas, elas acham que realmente existem. Conto de fadas diz que dragões podem morrer. Como quando o príncipe é desvalorizado e quando o dragão é vitimizado, a princesa agora ela é empoderada e solitária. Quando isso ocorre, o desenho e a literatura pós-moderna fere diretamente a imaginação das nossas crianças. Por isso, pai e mãe, sejam filtro de amor e zelo para com seus filhos, filtrando literaturas e desenhos, eliminando toda a sujeira da treva, aquilo que faz mal, filtre e não permite dentro do seu lar. Esteja atento e permitindo passar o que vai trazer um crescimento e uma imaginação saudável para os vossos filhos. E a gente vai observar também uma estratégia que Jesus vai ter durante o seu ministério e durante as suas falas e os seus discursos. Jesus, o dono do saber, o verbo encarnado, ele vai contar algumas parábolas que vão trabalhar diretamente no imaginário dos ouvintes. São narrativas, algumas fictícias, mas que trazem verdades espirituais para aqueles que estão atentos e atônitos à mensagem do mensageiro. Então, nesse caso, a história de Jesus agora é a respeito de um rei e do seu servo.
Leitura bíblica, Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35, ali é o relato da parábola e eu já peço para você que está assistindo esse vídeo, professor, já dá uma pausa, lê direitinho a parábola, depois retorna para nós meditarmos em cima dela e em classe é muito importante também fazer a leitura total para introduzir já o conteúdo da lição na mente dos vossos alunos. A mensagem, Colossenses capítulo 3, versículo 13, não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Então lembra da frase do pastor Elinay Cabral, né? Lembra da bicicleta e o eixo central. Existem os aros e existe o eixo central da bicicleta que dá o sustento para ela permanecer andando. O sustento principal, o eixo principal dessa parábola é o perdão, a importância do perdão, a importância de perdoar para ser perdoado e que esse seja o destaque também da sua aula. Objetivos: refletir com os adolescentes sobre o valor da graça perdoadora de Deus, ensinar sobre a responsabilidade que nós recebemos a graça de Deus, temos diante do próximo e alertar sobre o perigo de se negar o perdão a alguém. Então, vamos descobrir, nós não vamos estar fazendo a leitura aqui, devido ao tempo, mas você pode estar fazendo a leitura, deve fazer a leitura em sala de aula. Tópico 1, então, o rei perdoa a dívida com um ato de graça. Então, a graça de Deus manifestada, ela é perdoadora, compreendendo agora o entorno da história. Capítulo 18, Jesus ele percebe nos discípulos um sentimento de altivez e emulação. Esse desejo de se colocar lado a lado, de estar lado a lado. Então eles estavam preocupados, cresceu neles um sentimento meio ambicioso de quem seria o maior no reino dos céus. Se você abrir ali capítulo 18, versículo 1, você vai observar isso. Então esse era um momento perfeito para Jesus trazer uma lição. O interessante que Jesus nos ensina e que nós devemos aprender com ele é que ele está sempre atento na história e observando e aproveitando as oportunidades, ou seja, ele não está, na nossa expressão, viajando enquanto a realidade acontece. Ele está com o espírito contemplativo e aproveitando a realidade para transmitir uma lição. Como diz Lamennais a Saint-Malo, todo mundo olha o que eu olho diante de um mar tempestuoso, mas ninguém vê o que eu vejo. O líder cego, ele está sempre desatento. Na tempestade, ele só vê problema e caos e passa essa insegurança para o seu liderado. Agora, nós aprendemos com um líder como Jesus que ele sabe contemplar e observando os fatos comuns que ocorrem enquanto ele está com o seu liderado. E ele consegue dali extrair de algo normal grandes lições profundas, grandiosas e maravilhosas. E quantas lições Jesus não trouxe através de uma tempestade. Retornando aqui a história agora, os discípulos eles estavam preocupados com a posição e nós sabemos que nós podemos observar que a posição ela mantém aquele que se acha bem posicionado escravizado. Um exemplo disso, Pilatos. Pilatos estava tão preocupado, escravizado na posição em que ele exercia como governador, que ele não conseguiu fazer aquilo que a sua esposa havia sonhado e aquilo que o coração dele estava incomodado, ou seja, ele foi obrigado pela sua própria consciência e por ele estar escravizado pela sua posição a condenar Jesus à crucificação. Então, o altivo, ele se vangloria da sua posição e idolatra o seu lugar de destaque. Quando ofendido, ele sempre rebaterá da mesma moeda, porque ele tem que zelar pela sua posição. Então, ele está tão preocupado em manter o status da sua posição vigente que ele não pensará duas vezes antes de revidar o ataque e declarar guerra contra o seu ofensor. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter com a altivez. Mas aí entra na história a criança. E quando se trata de humildade e perdão? O sentimento do nosso coração, ele não deve ser igual ao de Pilatos, né? Vale tudo pelo meu status. Não, o nosso coração ele tem que ser igual de uma criança, que quando ofendida por outro, em alguns minutos ali, né, nós observamos as crianças que já estão brincando alegremente, se divertindo com o pequeno ofensor. Então, humildade e perdão, elas são virtudes essenciais dos seguidores de Jesus.
É impossível seguir a Jesus sem essas virtudes. Então Jesus ele mostra que o reino de Deus, o funcionamento dele é inverso. Se na terra o maior tende a ser dominado pela ambição, no reino dos céus o maior ele é humilde como uma criança. Se na terra chique é ser explosivo e brigar com os outros e do outro lado, só pode entrar no reino dos céus quem perdoa o seu irmão. Então, diante da contenda, quem permanece rude e mão forte tende a ruir, mas aquele que dá o braço a torcer é cristão. O assunto da conversa que precede a parábola é o perdão. Jesus havia dito, se teu irmão pecar contra ti, vai-o e repreenda entre ti e ele só. Então, a iniciativa para levantar a bandeira branca da paz entre dois irmãos não parte somente do ofensor, muito pelo contrário, nós vamos observar. No exemplo dado por Jesus, a iniciativa ela parte do ofendido. Então, a síndrome de Pilatos não pode me atingir de novo. O ofendido achando que por não ter sido o ofensor, eu lavo as minhas mãos e me isento dessa culpa, não tem responsabilidade nenhuma disso. Não, meus irmãos. Enquanto houver um atrito, haverá desconforto e o acerto ele deve partir, ainda que seja pelo ofendido. Porque dificilmente, e é bem raro, o ofensor ele vai criar vergonha na cara para conversar com o ofendido. Isso é algo raro, mas o ofendido ele pode chegar até o ofensor e dizer desculpa. Isso vai desconstruir o coração do ofensor e será de grande benefício para os dois. Então aí está o eixo principal da parábola, o perdão. O assunto da conversa era perdão até o momento em que Jesus vai contar então agora a história. Todos temos uma dívida impagável e todos carecemos de uma atitude graciosa. Então, havia um rei em seu reinado que ele quis acertar as contas com seus servos. Essa parte nos mostra também que terá um acerto de contas. Hebreus, capítulo 4, versículo 2, lá no final dessa passagem, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar conta. Ou seja, a prestação de contas virá para todos os servos do rei. Então começam ali a aparecer os servos na presença do rei e apareceu ali um servo que tinha 10.000 talentos, que será aí o coadjuvante dessa parábola. Ou seja, é muita coisa e não tinha condições de pagar, a dívida era tão alta que ele não tinha como, não tinha recurso para pagar. Então ele começa a clamar por misericórdia na frente do rei e o rei, por ser um rei bondoso e movido de íntima compaixão, ele soltou o infrator que não merecia ser solto, ou seja, ele deu liberdade para o infrator e perdoou-lhe a dívida. Então está consumado, não tem mais dívida nenhuma. Então o rei ele perdoou a dívida e ele oferece liberdade ao infrator que não merecia de tal. Então aqui nós aprendemos que nós temos uma dívida impagável. Os nossos pecados eles ferem diretamente a lei do Senhor. E cada vez que nós pecamos, a nossa dívida é aumentada. Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 João 1,8, aquele que fala que não tem pecado, a verdade não está nele, ou seja, está envolto de mentira. Né? Então, esse espinho na carne, essa dívida pagável, impagável, ela é um presente da nossa natureza caída que serve como um mensageiro de Satanás a nos esbofetear. A nossa fraqueza nos lembra todos os dias que nós somos pobres de espírito e devedores. O pobre de espírito, ele reconhece que ele não pode pagar a sua dívida, mas que depende de uma atitude graciosa do rei. Então, meus irmãos, o fato de nós termos uma dívida impagável não é ruim, pelo contrário, ela nos lembra o quão dependente nós somos da graça do rei. E isso que é o interessante do Evangelho. Então, se no capítulo 1, versículo 1, João diz que quem fala que não tem pecado já está pecando, né? Já está mentindo, capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Romanos 3, 24, nós somos justificados e é pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça do rei era um favor que o servo não merecia. O fato do servo se mostrar com dívidas diante de um rei que era bondoso, generoso e de grande compaixão mostra e revela que o problema estava no servo. Revela o caráter pecador
e a essência maldosa que o servo tinha. Então, assim como hoje, o problema ele não está em Deus, o problema está na natureza caída do homem. Salmos capítulo 6, Salmos capítulo 106, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E essa que é a graça e a misericórdia de Deus. Quando nós paramos aqui para observar a respeito dessa diferença entre os termos e as palavras graça e misericórdia, a misericórdia ela não nos dá aquilo que nós merecemos. Pelos nossos pecados, nós merecemos a morte, mas já a graça, ela nos dá aquilo que nós não merecíamos. Então, se pelos nossos pecados nós merecemos a morte, a graça de Deus revelada em Jesus Cristo nos favoreceu com aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação. Por isso que a graça é chamado, favor imerecido. Quando alguém fala graça, a primeira coisa que já vem na mente da maioria dos crentes é um favor imerecido. Então, nessa história, o rei é bom, o rei é generoso, o rei é gracioso, mas o servo nem tanto, como nós vamos ver a seguir. Aqui a gente vê a natureza do rei, uma natureza generosa, bondosa e graciosa. A partir de agora a gente vê a natureza do servo. Então, o servo ele sai da presença do rei, anistiado da sua culpa, e quando ele encontra o conservo, esse conservo ele devia 100 dinheiros, O servo devia 10 mil, agora o conservo dele devia 100 dinheiros apenas. Então agora era a hora dele ser misericordioso igual ao rei. Mas aquele que foi perdoado pelo rei, ele vai literalmente, se você observar a passagem, ele vai atacar e vai sufocar aquele companheiro. Então esse conservo se ajoelha e pede misericórdia, mas o coração daquele servo que outrora foi perdoado pelo rei, ele estava duro como uma pedra e ele vai meter o conservo na prisão até que ele pague então a sua dívida. Isso revela pessoas que querem misericórdia, mas não sabem usar de misericórdia. Isso revela pessoas que querem perdão, mas não sabem perdoar, querem ser amados, mas não conseguem amar. É como uma grande hipocrisia. Então, no mundo da impiedade não há misericórdia. Não perdoar é um ato mundano. Perdoar é um ato que vem de um caráter celestial, da qual o nosso próprio Deus exerceu para conosco. Agora, o ato de não perdoar e viver com rancor é um ato mundano. A oração do Pai Nosso, ela é: Pai, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, saber perdoar e não viver com rancor é uma virtude divina. É algo que nos faz realmente também imagem e semelhança de Deus, não somente como imitadores de Cristo. Então, perdoar, ele deve ser o básico, tão básico na vida do cristão, que Jesus ele vai utilizar esse exemplo na oração do Pai Nosso, a gente vai observar. O básico para ser perdoado por Deus das nossas agressividades é nós também perdoar os nossos agressores. Então, olhai para Jesus intercedendo do alto da cruz pelos seus agressores, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A gente vai observar também Estevão, enquanto é apedrejado, rogando, intercedendo para que o Pai viesse a perdoar aqueles que estavam ali o agredindo. Então, perdoar, ele faz parte da essência do servo de Cristo. Ainda que a agressão seja por morte de cruz, a ofensa dos nossos agressores sejam como pedradas lançadas em nossa direção. A misericórdia, ela faz parte da nossa essência, porque isso está impregnado em nossas entranhas e diante da agressividade do mundo, nós liberamos o perdão. Perdoar é libertador. O rancoroso, ele detém o seu coração escravo do rancor. Ele se mantém preso e aprisionado em seu próprio ódio, mas o coração do perdoador é livre como um manancial de águas. Como diz Agostinho de Hipona, quem negar o perdão ao seu irmão, não espere receber o fruto da sua oração. Está lá na tela, Quem negar o perdão ao seu irmão, não espere receber o fruto da sua oração. Então, quando fores orar, comeces perdoando. Antes de qualquer coisa, é necessário, para nós servirmos a esse rei e recebermos das suas dádivas e dos seus benefícios, sermos parecidos com ele e sermos perdoadores como ele é. Tópico 3, a consequência de sonegar o perdão. Então, quando o rei ele fica sabendo do caso, ele chama ali o seu povo, porque todos hão de se apresentar diante do rei.
seja bom ou mal, querendo ou não querendo. Se com certeza aquele servo pudesse, nunca mais gostaria de ver a cara do rei na presença dele, né? Porque aquilo que ele faz é totalmente ao contrário daquilo que ele recebe. Então, a gente observa que, querendo ou não, todos hão de se apresentar diante do rei. Ninguém pode usar do rei e todos prestarão conta dos seus atos. Então, o bondoso rei ele vai ali começar a tratar com seu servo. Ele diz: servo malvado, perdoei-te daquela dívida que me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive para contigo? Então, o rei vai falar essas palavras e depois ele vai entregar o servo aos seus atormentadores. Então, assim acontecerá, dessa forma como o próprio Cristo vai falar no versículo 35, de uma forma clara e literal: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Como diz o pastor Elinay Cabral, o perdão é um dos elementos vitais para a sobrevivência física, emocional, moral e principalmente espiritual. Quem não perdoa está morto espiritualmente. Agora, o perdão ela nos mantém com esses elementos vitais acesos, vivos e vigentes em nossa vida. Então, ao prestar conta, no juízo final, a justiça do justo juiz será aplicada, um martelo será batido. O justo juiz ele agirá sem misericórdia para os que não tiveram misericórdia. Não terá perdão para quem não perdoou. Hebreus capítulo 10, versículo 36, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelo pecado. Ou seja, se nós voluntariamente não perdoarmos, não tem dívida paga. Não perdoar é terrível. Rancor e ódio é um pecado brutal. Evangelho ele é renúncia total e santificação, inclusive renúncia do nosso orgulho, da nossa soberba, do nosso rancor, que nos faz muitas vezes ficarmos aprisionados nesse tormento tão terrível que é o rancor e o não perdoar. Então o Evangelho ele é negar a si mesmo e o auto-orgulho para perdoar um agressor e um ofensor. O rei ele é misericordioso com os misericordiosos. O rei é bondoso com os bondosos. O rei santifica quem busca santificação. O rei ama quem o ama e o rei perdoa quem perdoa. Para o pobre servo assentar-se à mesa do rei bondoso, livre de toda culpa, é necessário ser bondoso como o rei o é. Então, o perdão ele é primordial, essencial para todos aqueles que querem assentar à mesa do rei e serem perdoados da sua dívida. Conclusão: cada cristão deve se identificar com um servo que devia grande valor ao rei e ver as pessoas que, de alguma forma, lhe prejudicam, como o segundo servo, de maneira que a nossa dívida perdoada por Deus é tão grande que qualquer tentativa de recusar o perdão a outras pessoas é tão triste quanto o comportamento do servo incompassível da parábola. Todo aquele que recebeu o perdão deve estar pronto a perdoar. Quem quer que esteja em débito deve fazê-lo de todo o coração. Você foi perdoado para ser um perdoador. Então não sejamos nós, credores incompassivos, mas que nós possamos viver diariamente, assim como nós recebemos esse presente de Deus, que nós possamos oferecer esse presente ao nosso próximo, que é o perdão. Que isso esteja verdadeiramente impregnado em nossas entranhas, para que nós possamos ser verdadeiramente servos de Deus. Amém, meus irmãos? Essa aula de hoje, lembrando então da importância e o eixo principal dessa parábola, que é perdoar para ser perdoado, e que seus alunos sejam edificados através dessa palavra. É muito importante para a nossa geração, Os nossos adolescentes, às vezes, passam por esses momentos pela fase da adolescência, de confusões, de alguns problemas, muitas vezes com os pais. Então é necessário
está impregnado na mente deles a importância do perdão e de não guardar rancor. Isso é libertador para cada um dos seres humanos que aprendem a exercê-lo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, professores. Essa aula aqui é um oferecimento da ADC TV no canal ADC Educacional, do qual já peço para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal e ficar atento nos próximos vídeos. Tem mais parábolas vindo pela frente e tenho por certo que cada parábola dessa lição será edificante e o nome do Senhor será glorificado cada vez que nós falamos aqui do reino de Deus. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Essa é a vossa aula de hoje. Até a próxima.